Olá, inquieta! Seja muito bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso canal. Juntas vamos explorar um universo de possibilidades, onde a inquietude é a nossa maior aliada. Meu nome é Fernanda Oliveira, sou fundadora da comunidade de mulheres inquietas. Se você quer aprender, evoluir ou prosperar, este é o seu lugar. Hoje estamos com uma convidada muito especial, Tati Cristófoli. Tati, antes de eu pedir para te se apresentar, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação tua, que a Tati é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, que eu estou muito, muito, muito feliz de te receber. E a Tati é literalmente um presente que Deus largou na frente da minha casa. Né? Literalmente na frente da casa. Na frente da minha casa. A Tati é minha vizinha de porta. E eu fiz esse convite para ela, para este momento tão especial, e ela na hora disse, tô dentro. E então, Tati, eu gostaria que tu te apresentasse para as mulheres inquietas. Ai, muito obrigada. Com certeza, não é à toa, não é por acaso, né, que a gente se encontrou. Sou muito grata por estar aqui hoje, podendo falar de algo tão representativo. Eu sou a Tati Cristófoli, mãe do Nicolas, esposa do Thiago. Sempre fui louca por trabalho, e isso mudou muito depois que eu tive câncer de mama em 2021 com 38 anos. Então, desde lá, venho tendo uma grande transformação na minha vida e fiquei muito feliz pelo convite de poder compartilhar um pouquinho dessa história. Nós estamos no Outubro Rosa. E este podcast é dedicado a todas as mulheres, que eu tenho certeza, Tati, que tu vai ser luz no caminho de muitas delas, através da tua história. Então, Tomara. eu queria começar te perguntando como foi que tu recebeu o diagnóstico e quais foram os primeiros pensamentos, assim, que veio na tua cabeça. Então, o diagnóstico, ele é a parte mais intensa, eu acho, de todo o processo quando a gente descobre uma doença, né? Eu descobri um pouco ao acaso. Eu sempre fui uma pessoa que fiz regularmente os exames de mama, o autoexame, acompanhamento ginecológico, sempre. Tanto que em março do ano que eu descobri, eu tinha feito toda a minha bateria de exames. E em junho, meu filho bateu sem querer no meu peito, quando ele foi se levantar do meu colo. E aquilo começou a doer. E uma dor intensa. E na época eu procurei a minha médica e disse, olha, tá doendo muito, não sei o que tá acontecendo. Daí a gente pensou que poderia ter sido uma inflamação pela batida, né? Porque... E era uma dor constante, intensa, ou quando tu te mexia, de vez em quando era uma doía? Dor constante e intensa, bem intensa, assim. Era como se fosse uma dor de uma batida que caiu de andar de bicicleta. Uhum. E eu me mexia, doía, né? Não era uma dor que passava, que tu conseguia esquecer. Ela te lembrava o tempo inteiro que ela precisava ser vista. Exatamente, era uma dor latente. Só que tu pensa assim, se é uma inflamação vai passar. Daí tomei um anti-inflamatório. Aí decidimos que como a dor não passava, fazer os exames. Os mesmos que tu já tinha feito em março. Exatamente, os mesmos. Quando a gente fez o exame... o cisto que eu tinha tido em março, que é aquele cisto benigno, que é indicativo que se faça exame em 6 meses, ele tinha crescido. E a minha médica falou, olha, não é normal que isso aconteça, né, de março a junho. Então, nós vamos fazer alguns exames extras. E aí, a gente fez a mamografia. Eu tenho histórico de câncer familiar, né? Minha tia teve câncer muito jovem, mas isso é um dos mitos que tinha na minha cabeça de que o gene para o câncer pode não ser passado pela família paterna, porque a gente tem muito esse conceito de que se a gente tem a doença, vem de uma mulher, da família da mãe, né? E foi um paradigma que eu quebrei, porque essa não é a verdade. E aí fiz o exame, no dia que eu fiz o exame, já deu alterado, muito alterado, com um percentual muito grande de ser maligno. E este retorno, tu teve na hora do exame, ou tu fez o exame, foi embora? Porque eu te pergunto, porque eu sei mais ou menos a história, porque nós já conversamos sobre isso, né? Nas nossas vizinhanças ali, de estar uma chegando, outra saindo, e a gente conversa um pouquinho, ou as crianças estão brincando, a gente conversa um pouquinho. Mas eu nunca fiz perguntas a fundo, né? Era aquilo que tu me falava e não sobre aquilo que eu perguntava. E aí, uma vez eu vi um vídeo teu, né? E eu te falei quando eu te convidei pra vir aqui. Sim.
porque eu sei a leveza que tu tem pra falar desse assunto. E eu vi um vídeo teu e aquele vídeo me emocionou. Eu me emociono de lembrar. Eu também, eu vou te falar que ele deu uma engasgada aqui, porque eu me lembro do vídeo e o vídeo mexeu comigo, né? Sim. A forma que Como foi. foi. Né? Na verdade, eu tinha feito a mamografia. E quando eu fiz a mamografia, eu saí com o exame na mão. E a gente tem aquele péssimo hábito de ir pra internet. Pesquisar sobre o que está escrito. E ali eu vi que existia a possibilidade. Entrei em contato com a minha médica. Que é tua amiga particular. Que é minha amiga particular, a Camila Corvelo. E ela me disse, Tati, nós vamos ter que esperar o resultado da biópsia, porque existem muitas possibilidades frente a esse resultado de um exame de imagem. E o resultado da biópsia ficava pronto em 7 dias. Talvez os 7 dias mais longos de todo o processo. Imagino. Porque primeiro que a gente tem uma certa ignorância sobre o assunto, né? Sobre o que acontece quando alguém descobre que tá com câncer, como é o tratamento, o que vai acontecer no tratamento, quais são os sintomas que eu vou ter, esteticamente, o que vai acontecer comigo, né? São milhões de perguntas. Sem respostas. Sem respostas. Sem dirá saber que tu tem a doença, né? Porque eu não sabia se eu tinha. Sim. Eu tinha que esperar a biópsia. E aí, o que aconteceu foi que a Camila é minha amiga, os nossos filhos estudam na mesma escola. E no dia que eu estava indo buscar meu filho, eu estava descendo para buscar e ela subindo o corredor da escola no dia que saiu o resultado da biópsia. E sabia que o resultado tinha saído? Não sabia. Ela me olhou, eu sabia que estava ali no 6º, 7º dia. Ela olhou para mim e eu sabia que eu estava com câncer. O olhar que ela te deu te disse o diagnóstico. Ela não podia esperar eu ir no consultório, né? Porque o olhar dela não tinha como esconder aquele momento. E aí, eu busquei o Nicolas, ela estava me esperando na porta da escola e já estava uma outra amiga minha, que é a Fê. Eu tenho muitas Fês na minha vida. E as duas já estavam ali prontamente me esperando. A Fê pegou o Nicolas e disse, deixa comigo, hoje o Nicolas vai comer pizza na casa da tia Fê. E a Camila ficou comigo e disse, amiga, é isso mesmo, mas estamos juntas, né? Amanhã tu vai no consultório, a gente vai conversar, tudo vai dar certo, né? Vou te amparar. Só que tu descobri por um olhar, e não era um olhar triste ou um olhar de pena, era um olhar de dizer assim, é isso, mas tá tudo bem, né? A gente vai dar conta. A gente vai dar conta. E foi o que aconteceu, né? Só que daí eu fui pra casa, a Camila já tinha ligado pro Thiago nesse trânsito de ir pra casa. Quando eu cheguei em casa, o Thiago já tava ali, né? Uns minutos depois, meu pai e minha mãe chegaram também, né? A minha irmã. E, enfim, foi um dia difícil. Em nenhum momento eu pensei, por que eu? As pessoas pensam, não pode ser, mas é verdade. Eu agradeci e disse, se sou eu, tem um propósito, tem um motivo e eu vou encarar. Esse é meu jeito de encarar a vida, né? Vai ser difícil? Vai ter dias difíceis? Vai. E o meu marido me disse, Tati, qualquer desafio na vida só tem 2 opções. É desistir ou seguir em frente. E a gente vai seguir em frente. E isso foi o que pautou todo o resto do meu tratamento, né? Então, assim, o apoio, o amor, eu sempre brinco. Brinco não, falo verdade. O amor transforma. E ele transforma um processo indoloroso num processo leve, né? E eu tive amor da minha médica, mesmo que tenha sido por um olhar, foi um olhar de amor. Eu tive o amor do meu marido, eu tive o amor da minha família, eu tive o amor do Nicolas. Então, isso completou. E, Tati, eu peguei o final, né? Eu acho até que talvez já tivesse acabado o tratamento quando tu foi morar, né? Lá na frente da nossa casa. Mas eu acompanhei, né? Ali nós estávamos ainda nos conhecendo, acompanhei um pedacinho do processo. E a leveza que tu tinha
né? Enquanto tu vinha na obra, quando tu chegou, era muito impressionante a forma com que tu conduzia e que tu conduz a tua vida, que foi o que tu falou. Eu sou assim, né? A gente faz desse formato. E, então, talvez para ti foi algo mais natural, porque tu já está acostumada a olhar para o problema e dizer, vou te resolver, vou te enfrentar, né? E vou passar por isso da melhor forma, já que eu tenho essas duas opções, que foi a que o Thiago te deu. Eu queria que tu falasse para as mulheres que estão passando por isso e que talvez não tenham a mesma estrutura, né? Que tu teve, o mesmo suporte médico, o mesmo suporte familiar. Qual foi os recursos práticos que tu usou, ou que até tu não usou, mas tipo, nossa, hoje eu faria uso desse recurso, que te fizeram ter essa saúde emocional durante o tratamento? Então, Fê, eu fiz muitas coisas, porque tudo que eu pensava que ia me trazer algo bom para aquele momento que eu estava vivendo, eu tentei incorporar na minha vida, né? Eu fui uma pessoa que nunca fiz esporte, eu comecei a praticar yoga. A yoga, assim, foi uma bênção na minha vida durante todo o meu tratamento. Ela me acalmou, ela me trazia pro meu eu, né? Ela me ajudava a refletir, porque fazer yoga parece fácil, mas não é. Tu tem que se concentrar. É super difícil, né? Né? Tu faz ainda? Eu parei de fazer. Aí agora. Eu fui fazer uma aula, eu e a Natasha. E aí eu tinha que me concentrar, porque eu tinha vontade de olhar pra Natasha e rir. Por quê? Porque não se aquieta, não né? se aquieta? A gente é assim, E aí entendeu? eu olhava a Natasha também agitada, daí eu tinha uma vontade de dar umas piadas, assim, sabe? É isso aí, é assim que eu comecei fazendo yoga. E tu faz ainda? Não, eu parei de parou. fazer agora, mas por questão de agenda mesmo. Eu fazia em casa e foi muito desafiador, porque eu sou uma pessoa muito agitada, né? Então, assim, aprendi a me concentrar, conseguia focar em mim. E mesmo depois do momento que eu botei o catéter, porque eu decidi usar um catéter externo no braço, eu continuei praticando yoga, como dava, do jeito que dava, né? Eu fiz meditação, eu ia pra quimioterapia, eu sentava, fechava meu olhinho, só pensava em coisas boas, né? No quanta vida eu tinha pela frente, o quanto Deus estava ali presente naquele momento, com aquelas pessoas maravilhosas que estavam me atendendo, o quanto eu era grata por poder estar ali, por poder não precisar ir de ônibus, porque muitas mulheres têm que fazer o tratamento de ônibus, né? Por poder estar ali, confortável, num lugar com pessoas incríveis, com uma energia maravilhosa. Eu só agradecia. Eu até te comentei antes da gente começar o podcast, eu só tenho lembranças boas do meu tratamento. As ruins, o período que foi difícil, tudo apagado, porque foi tanta vivência boa que isso prevaleceu. E o principal, além de cuidar de mim, do espiritual, né? A oração, eu estava sempre em prece, eu estava sempre tentando trazer bons sentimentos. Foi eu viver. Eu não parei de viver, né? Tinha dias ruins, que ficava enjoada, que queria ficar em casa sozinha, mas eu tinha uma vida pela frente, né? A gente estava em obras, né? Tinha meu trabalho, eu trabalhei o tempo todo, se manteve construindo o futuro. O futuro. O futuro era certo pra ti. Fê, eu estava doente, eu não era doente. Estava, era uma condição temporária, como o meu médico André Fay disse no primeiro dia que eu fui lá. O tratamento tem dia para começar e dia para terminar. E tu vai viver esse intervalo com uma vida normal, né? Eu ia na casa dos amigos, eu viajava quando dava, claro, porque tinha exames, quimioterapia, tu vive um pouco essa questão de uma forma mais intensa. Trabalhava todos os dias, mesmo sendo home office, né? E tu sabe como é importante, né, Tati? Agora tu falando e tu falando de todo esse suporte que tu teve, né, de pessoas te dizendo coisas positivas, o quanto é importante um olhar amoroso da tua médica, né, na hora de te falar o que estava acontecendo, do suporte da família, do suporte de um médico teu que estava durante o processo te dizer existe um início e um final. E entenda que tu vai ver esse processo e depois a vida continua. Muitas vezes, e aí eu quero falar da importância deste podcast aqui, que muitas vezes muitas mulheres não têm este mesmo apoio. Não tem. Né? Às vezes elas estão passando por uma situação, elas estão tentando se manter forte, mas todas as pessoas que estão na volta, elas estão acabadas, derrubadas. E aí ela olha para aquilo e é muito difícil ficar feliz se tá vendo que todos estão em sofrimento. Né? Provavelmente todas as pessoas que te amavam estavam em sofrimento. Exato. Mas eles sabiam aonde eles tinham que sofrer, né?
não na tua frente, né? Pra que tu te fortalecesse. E eu acho que eu era inspiração. Eles pensavam assim, bom, se ela tá não tá assim... sofrendo, por que que eu vou sofrer, né? E eu acho que esse era o... E eu acho que quando a gente tá nesse estado de espírito, e tu também acredita nisso, a gente aproxima pessoas no mesmo estado. Isso é perfeito. Perfeito. A energia, né? Tu é responsável pela tua energia, né? E por tudo que tá na volta da tua vida. Exato. Porque é a tua energia que está trazendo ou empurrando as pessoas pra tua vida. Fê, eu morro de medo de fazer exame de sangue. Eu tinha que fazer todas as semanas. E eu chegava lá, eu orava antes de ir, dizia que eu pegue do meu lado uma pessoa amorosa, cuidadosa e que dê tudo certo, que eu não sofra. E eu não sofri nenhuma vez. As pessoas vão dizer, mentira. Verdade! Nenhuma vez. Das 60 vezes que eu tive que tirar sangue durante todo o tratamento. E eu morria de medo. Né? As primeiras vezes eu chorava antes de tirar o exame. Uma coisa simples, né? Mas que pra mim não era. Mas eu sabia que eu ia ter alguém ali do meu lado que ia fazer aquilo com amor. Né? Eu já chegava rindo, eu já chegava brincando. E hoje, se falar em exame de sangue, tu vai lá e faz. E faço. Até isso melhorei. Curou. Né? E eu acho que é isso. A gente atrai aquilo que a gente tá sentindo. Primeiro que o câncer, a palavra câncer, ela é dolorida para muitas pessoas. Ele ainda é um tabu. Né? O câncer ainda é uma sentença de morte. Porque ele era assim no passado. E as pessoas trazem isso ainda com muito fervor, né? As pessoas têm medo de saber que estão com câncer, têm medo de falar do câncer. E eu não, eu chegava para as pessoas, um dia uma menina me disse, nossa, que lindo teu cabelo. Eu falei para ela, é peruca, não é meu. Ela fez uma cara na porta do restaurante. Ela petrificou. Eu falei, fica tranquila. Pra mim é tudo certo eu falar sobre isso, que é peruca, né? Que eu tô bem. E as pessoas ficavam em choque. Sim, a sensação de ser que ela teve é tipo, nossa, que eu fui abrir a boca mexendo numa dor assim, sabe? Exato. Ela foi te elogiar e daí quando tu respondeu foi tipo aquele tiro pela culatra. Tentei mirar aqui e acertei outra coisa que não era. Peguei no calcanhar de Aquiles da moça. Não, ela fica tranquila, tá tudo bem. Eu falei, quer ver? Olha aqui ó, como é meu cabelo. Mas é isso. E, Tati, eu quero... Tu deu uma pincelada, mas eu queria saber, assim, mais a fundo, né? Porque nós já... Isso é um assunto que também, né? Nós já trocamos em algum momento. Que tu falou rapidamente, foi numa conversa rápida, do quanto a fé aumentou, ou o quanto a fé foi importante dentro da tua vida, né? Neste período que tu passou, como teu médico falou, né? Iniciou aqui, finalizou aqui. Como que foi a tua fé aqui, ou como era antes? Como que tu potencializou e como que tu manteve. E aí eu quero fazer uma observação, que eu tenho a Juju, né, minha babá, que tu conhece, né? Todo mundo conhece a Juju. E aí a Juju também, ela teve câncer de mama. Sério? Jovem também? Não, a Juju não foi câncer de mama. Não, a Juju foi outro câncer, agora me perdi aqui, não me lembro o que foi. Me escapou, não lembro. Confundo Aí a Juju teve câncer. Mas daí o que eu quero te dizer é sobre a fé da Juju, que é algo impressionante. E que às vezes a ignorância é uma bênção, né? A ignorância é uma bênção. Porque ela chegava pra mim e dizia assim, Fernanda, o que eu tenho não é grave, né? Eu disse, claro que não, Juju, não é grave. Isso aí, tu vai fazer uns exames, vai fazer algumas coisas, aí depois vai, né, perder os cabelos e vai ficar bem. E aí a Juju é muito vaidosa. Ela disse, eu vou ficar careca? Daí eu falei, não, nós vamos comprar uma peruca pra ti. Aí levei ela pra comprar uma peruca, né? Levei ela no salão pra cortar o cabelo. Aí aquilo me doeu tanto porque ela é como minha segunda mãe, né? Sim, claro. Quando eu era pequena, minha mãe viajava. Eu não queria ficar com vó, com tia. Era com ela. A Juju. E aí nós compramos uma peruca que ela usou o tratamento todo. E a peruca era igual ao cabelo dela. Ninguém sabia. Mas o que eu quero pontuar é que a fé dela, eu tenho absoluta certeza que quem curou ela foi Deus. Porque a fé dela era muito forte. Ela dizia assim, ó, não, porque mesmo seja lá o que for, que ela não tinha o conhecimento total, seja lá o que for, Deus já me curou. Eu tô curada. E ela teve as mesmas reações, a mesma forma de viver que tu. Ela não parou de viver. Ela era feliz o tempo inteiro. Eu não vi um dia ela abatida. Eu não vi um dia ela chorando. Eu não vi um dia ela se lamentando. E a única certeza que ela tinha é que tinha um período que ela ia viver. Que era o início e o final. E que ela ia passar aquilo ali. E isso já deve fazer
Mais de 10 anos. Imagina. E hoje ela conta, né? Todo cheio de orgulho que Deus curou ela, porque ela tem certeza. E eu afirmo que eu também tenho certeza E é isso. que Deus curou. E aí eu queria saber sobre a tua fé, porque tu já me pincelou um pouco um outro dia. Mas eu queria que tu reforçasse para as pessoas o quanto a fé nos move. Porque fé é pensar positivo, né? Fé é acreditar. E Sem acreditar conhecer que o tem... desconhecido. Exato. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso Eu pra nós. sempre fui uma pessoa de fé, né? Eu sempre acreditei que tudo tinha um porquê na nossa vida e que eu ia sempre ser guiada pelos melhores caminhos. Se eu tinha aquele caminho para percorrer, eu sabia que ele era porque ia me fazer bem, né? Por mais que estivesse naquele momento me trazendo algumas adversidades, ele ia me fazer bem. Então, além de orar muito durante todo o processo, a gratidão era algo que ressaltava nos meus olhos. Assim. Eu sempre fui muito grata a Deus, mas era por cada coisa. Eu sabia que eu ia percorrer o começo, o meio e o fim, mas que Deus ia estar comigo em cada etapa, como tirar o sangue, né? Eu não orava a Deus e pedia a minha cura. Eu orava a Deus pelo presente, né? Deus, hoje eu vou fazer um exame, que o exame seja maravilhoso. Deus, hoje eu vivi o presente. E isso que a Juju falou e que é verdade, a ignorância é uma bênção. Depois daquele Google no primeiro exame, nunca mais Google para saber nada. A única pessoa que me dizia o que ia ser, o que ia acontecer era meu médico. Uhum. E aí ele diz assim, nós vamos ter essa etapa. Perfeito, Senhor Jesus esteja comigo em cada uma dessas etapas, que nós vamos seguir juntos e tudo vai dar certo. Desde achar uma vaga nos dias que eu não estava me sentindo bem, pro carro, eu agradecia. Coisa bem boa, achei uma vaguinha bem pertinho, já que eu vou ter que caminhar, não tô me sentindo bem. Obrigada, Jesus, por mais esse presente. Então, assim, tudo era um presente, né? E depois que eu fiquei curada, além da gratidão ser infinitamente maior, né? Eu acho que eu me aproximei de Deus de uma forma diferente do que eu tinha, assim, né? Arrepiei até a cabeça, que sabe quando arrepia assim. Porque, na verdade, assim, eu sempre tive a fé, eu sempre orei, mas a gente ora de noite, né? Ou faz um devocional de manhã, mas enquanto eu tava em tratamento, era toda hora. Tu viveu com ele todos os dias, chamando ele todo dia. Deus, que hoje eu consiga trabalhar em paz. E ele te provou todos os dias que ele tava ali, né? A cada segundo, né? Tinha dias que eu tinha reunião online com o time, né? Que eu gerenciava de vendas, os gerentes de loja. Senhor Jesus, que hoje, assim, eu esteja com saúde, que eu não sinta enjoo, que eu acorde animada, né? Então, assim, Deus acompanhou do primeiro segundo até o último. E ele teve comigo grudadinho, né? Então, como não ter fé? Como não acreditar que Deus cura? Né? E além, né, de que Deus cura, de que Deus é presente, né? Vamos aproveitar aqui já para elevar a fé de todas as pessoas. Porque eu sou uma mulher de muita fé também. Acredito na presença de Deus, acredito que Ele está aqui dentro agora. Eu acredito que Ele está o tempo inteiro junto com quem pede que Ele esteja, né? Que era o que tu pedia. Esteja comigo na hora de arranchar a vaga, esteja comigo na hora de escolher a pessoa que vai estar liberada para vir fazer meu exame de sangue. Exato. Né? Esteja comigo na hora que for o médico que vai me atender para fazer alguma coisa. Então, era todos os pequenos momentos. E aí tu pontuou outra coisa que é muito importante, que hoje existe uma automatização, né, da fé. Eu rezo de manhã, faço meu devocional, rezo de noite antes de dormir e acho que eu sou uma mulher de muita fé ou que, né, estou criando um grande relacionamento com Deus. Exato. E quando a gente aprende a viver todos os pequenos momentos na presença de Deus, é uma fé diferente, né? Que tu fala assim, nossa, eu sinto que ele fez. Tu sente a fé. Tu sente a fé. Exato. Né? E tu não se preocupa com mais nada, Fê. Eu acredito em Deus ou eu sinto Deus. Né? É muito diferente acreditar em Deus e sentir Deus. Eu também sinto a presença de Deus. E muitas vezes eu tenho uma ansiedade, um anseio, não é nem ansiedade, é um anseio de falar para as pessoas, pelo amor de Deus, mas como é que tu não pede para Deus resolver isso aqui? Tava feito já, sabe? Exato. Para de fazer do teu jeito, olha aqui, Deus, isso aqui, se ele bota a mão, o negócio vai andar. Flui. E se não é para andar, ele também não vai andar. E tá tudo bem. Né? E vai ser melhor para ti. Então eu tenho muito essa necessidade de querer, né, que as pessoas elevem a fé delas, que elas coloquem Deus na vida delas, porque a gente não tem como, por mais que a gente tenha fé, a gente não tem como dividir, né? Não tem. Olha, eu vou te dar um pouquinho da minha fé, porque tá tanta aqui que eu vou até te dar um pouco. Não tem como. Mas a gente tem como, através das nossas experiências,
fortalecer a fé dos outros. Com Porque certeza. o que acontece? A gente dá credibilidade às coisas através de histórias, né? Tu conta a tua história, olha, Deus fez isso aqui pra mim, que foi maravilhoso. Aí tu pensa, mas também vou pedir pra Deus. Então, através de uma história, tu começa a movimentar a tua fé. Então, assim, que a gente entenda, né, que a fé, ela é cumprida e cultivada Nos mínimos todos detalhes. os dias, nos mínimos detalhes. Com Hoje, certeza. antes de vir pra cá, eu fiz minha oração, pedindo que o nosso podcast também. fosse iluminado, para que a gente conseguisse entrar no coração das pessoas. Todos os dias, antes de fazer uma live, agora nós estamos na semana das lives, eu me ajoelho e peço, Deus, me diminui para que tu cresça, para que eu possa servir a ti, para que eu fale o que é necessário, para que elas queiram ouvir. Então, é em todos os teus movimentos a gente colocar, né, a presença de Deus. E não só de manhã, quando faz um devocional, põe uma foto lá na rede social. E né, como eu era, eu digo isso, né? E antes de dormir. Eu sempre fui uma pessoa feliz, de fé, mas era uma fé limitada, talvez porque eu nunca tivesse passado por um problema numa dimensão onde eu precisava realmente provar que eu tinha fé. Porque eu não podia me preocupar com amanhã, eu tinha que me preocupar com o hoje. E quem se preocupa com o hoje é sinal de fé. Exato. Né? Porque eu tenho certeza que todo o resto amanhã, tá na ele mão já dele. falou, amanhã eu vou prover. Exatamente, né? Entende? Então, assim, teve uma situação que aconteceu comigo durante a... Quando tu faz muita quimioterapia, teu sistema imunológico fica um pouco abalado, então tu tem que fazer exames antes de fazer a próxima para ver se tu tem condição de fazer aquela quimio. E quando eu fui fazer minha última quimio, foram 16. A última, meu médico disse, com esse exame tu não vai poder fazer. Era o último dia. O tratamento ia acabar naquele dia. Ali era o fim que o médico tinha me dito. Né? E eu disse assim, não pode ser. Chorei. Foi um dia difícil, foi difícil. Mas eu disse assim, Deus, algum motivo tem para eu não fazer esse exame hoje. Essa última quimio hoje, não o exame. E se é assim que o Senhor quer, bola pra frente. Claro, e não é porque a gente tem fé que a gente não pode ficar triste. E não é porque a gente tem fé que a gente não pode chorar. E não eu me dava isso não o quer direito dizer que a gente chorar. não vai se decepcionar às vezes, né? Não. Tipo, mas eu queria tanto, mas não é o melhor. Mas a fé, ela te faz voltar tão rápido para aquele estágio de confiança que tá bom, então, não é para ser hoje, bola pra frente, semana que vem estamos aí. E aí foi na outra semana e foi maravilhoso. Quanto tempo foi de tratamento, Tati? Foram de quimioterapia 5 meses, né? Foi o primeiro período, o primeiro ciclo, né? Foram 4 quimios de 15 em 15 dias e depois foram 12 quimios todas as semanas. Aí depois teve a cirurgia, né? Que até nem sei se tu vai me perguntar algo sobre, mas cada câncer é um câncer. Cada paciente é uma paciente, né? Então, a gente não pode definir nem o tratamento, se o meu é o certo ou não é. Cada um é um. E que bom que a medicina está evoluindo para isso, para cada vez mais tratar cada pessoa como uma pessoa. E eu tive... meu câncer era genético, né? E aí que eu desmistifiquei de vez que meu gene é proveniente do meu pai. E que provavelmente minha tia também tinha esse gene. Claro que na época que ela teve câncer não existia uma medicina tão avançada, né? E quando se tem esse gene, as probabilidades para ter câncer jovem aumentam muito. Então, eu fiz mastectomia total das 2 mamas, e isso é outro mito. Porque as mulheres pensam, meu Deus, né? Vou tirar minhas 2 mamas, como vai ser isso? Gente, a medicina é uma bênção. Hoje a gente não precisa ter aquela mutilação que era antigamente, né? Hoje tu faz a reconstituição mamária junto com a cirurgia da retirada da mama, né, com a mastectomia, tu sai maravilhosa, muito mais linda do que tu entrou, né? E eu sempre digo isso, hoje eu sou muito grata. Eu nunca teria feito silicone na vida, porque eu morria de medo, inclusive, de tirar sangue. Quem dirá de ir pra uma mesa de cirurgia, né? E eu tive que botar silicone. E hoje eu amo, né? Então, até isso, eu sou muito grata. Porque a medicina, ela evoluiu muito. Muito, 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 muito. Até isso, Deus... Até isso garante essa tranquilidade, né? Com certeza. Esse sossego até durante o tratamento. Deus tá presente. Até nisso Deus está presente. É isso aí. E,
Tati, deixa eu te fazer uma pergunta que provavelmente seja uma dor de muitas mães, né? Tu mencionou antes, né? O Nico tava lá contigo, daí a Fer veio, né? Levou ele. E eu imagino que neste momento a tua cabeça deve ter dado, né? É porque nós mães somos assim, né? Enquanto parece que a gente não é mãe, tipo, tá tudo bem, né? A vida é essa, né? Quando a gente é mãe, O medo de morrer é gigante. gente, olha, eu não tenho tempo pra morrer, né? Isso aí. Né? Eu tenho que fazer tudo, né? Eu tenho um monte de coisa pra fazer e não tenho tempo pra morrer. É isso aí. E nos fala um pouquinho, porque pode ser que seja dor de alguma mãe, né? Tipo, eu não tô preocupada comigo, eu não tô sofrendo comigo, né? Como que tu lidou com isso? É exatamente isso. Primeiro que cada vez que tu entra num centro de oncologia e vê aquelas crianças com câncer, eu agradecia todos os dias. Obrigado, Senhor, por ser eu que estou aqui. Primeiro isso. Obrigado por ser eu, porque eu sei a minha força, né? Quando a doença tá na outra pessoa... Não, tu me dá cada arrepiada. E tu sabe que meu pai teve câncer A também, tua visão, a tua inteligência emocional, a tua percepção sobre as coisas, ela foi maravilhosa do início ao final, né? Tipo, o jeito que tu lidou, e por isso é tanta inteligência emocional que eu tenho certeza que na tua resposta tá a dúvida de muitas mães, como lidar com isso. Exato, porque a gente tem medo, claro, tu pensa, né? Mas eu pensava, gratidão por ter sido eu, vamos lá, eu sou forte, né? Eu tenho uma família que tá do meu lado, um marido maravilhoso que tá do meu lado, um filho maravilhoso. Primeiro ponto. Uma estratégia que eu e o Thiago usamos é de que a honestidade perante o Nicolas sempre seria a prioridade total dentro do tratamento, né? Para que ele se sentisse parte daquilo, né? Primeiro que o Nico ele sentia um pouco quase de culpa, porque foi ele que me ajudou a descobrir o câncer. Na batida. Né? Na batida. Então eu dizia, Nico, tu foi o anjo da mamãe, mas foi um pouco errado essa conduta, no meu ver hoje, né? Porque ele se sentiu responsável por cuidar de mim, por aquele processo. Meu Deus, agora eu tenho que cuidar da minha mãe, eu fui o anjo dela, então eu tenho que continuar sendo. Então talvez a gente botou uma carga nele que ele não precisaria ter, né? Que eu faria diferente. Era pra ser bom, tirar a preocupação. Era pra ser grato. Era pra ser grato e foi pesado. Foi pesado. Mas enfim, a gente erra também no processo e tá tudo bem, né? E logo depois que eu me dei conta disso, a gente foi já reajeitou. ajustando, né? Mas até hoje ele fala. Isso não saiu da cabecinha dele, né? Mas enfim. E a preocupação é de que eu não ia conseguir ser mãe durante aquele período do tratamento. Mas quando juntos, eu e o Thiago, a gente decidiu que a gente ia encarar, e eu sabia que eu tinha a Tata do Nico, né, que amava ele, meus pais, minha irmã, meu cunhado, todo mundo estava envolvido naquilo junto comigo de uma forma tão fervorosa que eu sabia que o Nico estaria super bem, né? O Thiago, que acabou assumindo foi pai, mãe, marido, cuidador, né? Tava tocando a obra, o trabalho. Então, assim, ele que foi um super-homem. Não eu, que tava ali sendo cuidadinha, que nem um bibelô. Que todo mundo fazia tudo pra mim. Foi maravilhoso. Essa parte também é boa. Ser mimada. Ser mimada também foi bom. E tu ganha muito carinho das pessoas. E é isso que eu vi, assim. O Nico, ele não vai sentir falta do meu carinho. Porque ele tá ganhando carinho de tantas pessoas que amam tanto ele. Então, na minha ausência, eu tinha certeza que o Nico tava bem. Que alguém tava presente. Na tua ausência, alguém estaria presente. Então, isso era o primeiro ponto que me confortou. E o segundo ponto é que tu pensa assim, ó. Eu só vou lutar pra estar sempre bem e poder estar com ele. E poder passear com ele, poder viajar com ele. É isso que eu quero, né? Porque o filho acaba sendo o teu motor, combustível... Sim. Pra tu seguir em frente. E ele foi, com certeza. Ele era a minha alegria. Eu chegava da químio, aquele abraço, sabe? Eu ia embora da químio já pensando naquele abraço. Nossa! Então, assim, ao mesmo tempo que ele foi a preocupação, ele foi a fortaleza. Sabe? E é assim que a gente tem que olhar pros nossos filhos. E eles nos ensinam tanto, tanto. O tempo todo, né? Eu sempre digo, a maternidade, ela é engraçada, né? Porque enquanto tu tá grávida, tu pensa, eu vou ensinar
né? Eu vou cuidar. É Eu vou. Aí vem a maternidade, te dá-lhe um salavanco e tu vê que tu entrou na escola do amor e quem é aprendiz é tu. Exatamente. E ele me Que tu ensinou. tá ali só, tu tá aprendendo muito mais do que tu ensina. ensinando. Com Obviamente, certeza. nós estamos ali ensinando todos os dias, educando, né? Que a gente sabe quanto é cansativo, quantos nãos a gente tem que falar para que entenda o que é certo, o que é errado, quais são os valores, os princípios. Mas o que a gente aprende Meu Deus. é indescritível. Ele foi uma escola pra mim, né? Só que assim também, como eu tinha decidido que eu ia viver, que eu estava doente e que eu não era doente, eu simplesmente fui, né, como Viveu. dava. Ah, fiquei um tempo sem levar o Nico na escola, porque eu me sentia cansada, Uhum. né? Mas eu tava em casa esperando por ele, né? Do mesmo jeito. Então, assim, foi como deu, sem culpa. Eu diria isso. É sem culpa. É ser a mãe que tu consegue ser naquele período sem culpa. E, Tati, deixa eu te. Nós já estamos nos encaminhando pro final. Mas eu queria fazer uma outra colocação que eu acho que é muito importante, que tu também, né? Antes a gente conversou um pouquinho, que tu falou, né, da peruca, né? Que Sim. ela te fez essa pergunta. E que tu falou que tu usou a peruca porque tu não queria o olhar, né? De a pessoa te olhar assim, ah, coitadinha, que pena. Mas que não era um recurso que pra ti era importante, né? Porque tu viveu de fato, né? Como tu relatou até agora, aquele momento e tu não te incomodava. Eu queria que tu também trouxesse essa tua percepção e essa tua forma de conduzir para aquelas pessoas que ficam muito receosas, né? A gente entende, é autoestima, é estética, respeito. Eu acho que tem que respeitar aquela pessoa que não, mas eu não me sinto bem e tá tudo bem, porque cada um vai se sentir bem de um jeito. Exato. É assim como quando estamos saudáveis, uma se sente muito bem quando tá bem arrumada, a outra não precisa estar tão arrumada para se sentir bem, uma só se sente bem maquiada, a outra não precisa, uma usa filtro, a outra não usa filtro, né? É algo muito pessoal. Mas eu queria que tu trouxesse, assim, o que o teu coração movia para que aquilo não fosse algo que fosse um recurso tão importante para ti. Na verdade, bem importante dizer que num primeiro momento é assustador. A primeira pergunta que eu fiz pro médico é: eu vou poder usar touca que congela e que não cai o cabelo? Eu não tava preocupada se eu me curar, como ia ser. Não, foi a primeira pergunta. Existe touca que congela? Sim. Tem uma touca hoje que ela congela a parte do couro cabeludo e muitas mulheres não perdem o cabelo, muitas perdem pouco e que tu consegue manter, né, o cabelo. Uhum. No meu caso, ele disse: não vai poder usar. Eu sei que tem um caso de uma menina agora que é conhecida, que foi com ele também, o câncer dela é um pouco diferente, situação diferente, não, tu pode usar. No meu caso, eu não pude usar. Então, eu tive que administrar isso. Num primeiro momento, dói saber que tu vai perder o cabelo. Só que, num segundo momento, tu pensa assim, pá, também, sabe? Vou ficar tranquila, porque é chato usar a peruca. Uhum. Só que eu pensei assim, eu vou usar porque eu não queria o olhar de pena das pessoas. E as pessoas, elas têm um olhar de, nossa, tá com câncer. Eu não queria aquela energia. Eu queria a energia de que eu estou bem. Uhum. Entendeu? Tá tudo bem. Tudo bem, tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. E aí, eu acabei usando até o último dia de quimioterapia. Logo depois, eu transformei a peruca porque o lace que eu usei é colado. Né, um novo formato de peruca. Uhum. E aí eu transformei nela pra usar como, tipo, tiara. E aí eu usei uma semana. Como assim, tiara? Tu põe dentro da peruca tipo um arco de tiara. Colada. Ela não está colada. Tu só coloca e tu coloca ela, e tira. Uhum. Aí eu usei uma semana assim, daí eu disse, não preciso mais disso. E aí eu tirei e fiquei carequinha. E nunca vou esquecer, a gente tava viajando e um menininho, tava eu e o Nicolas no carro, o Thiago tinha indo em um outro lugar, o menininho olhou e falou assim, mãe, olha aquela moça, ela não tem nenhum cabelo. E o Nico começou a chorar. Eu acho que foi o momento mais difícil, assim, pra mim, né? Mas eu disse pra ele, Nico, a mãe é muito feliz sem cabelo. Uhum. A mãe tá curada. Então, assim, vamos achar linda a carequinha da mamãe. Não tem problema que aquele menino falou aquilo. E vamos seguir em frente, entendeu? Porque pra uma criança é estranho alguém não ter cabelo. Sim. Não, ele não falou com maldade, né? Não, foi. Mas ele é ficou aquela abismado. coisa, o que é em alguém que tu ama, dói, né? É Dói. que nem tu falou. Aí eu só agradecia que não era ele, porque com certeza a tua dor seria muito maior. Mas com né? certeza. Se fosse o contrário. Com ele. E ele, da mesma forma, sentindo o mesmo por ti, né? Tipo,
aquilo doeu nele, né? E por isso que ele Doeu. chorou. E tu sempre conduzindo com a tua inteligência emocional. É. Tati, estamos chegando ao final. Ai, Eu que bom. gostaria que tu deixasse um recado para as mulheres que estão passando por este momento e que um recado para que elas tenham força, tanto emocional quanto física. Então, eu posso dizer que o resumo de toda a minha experiência com o câncer foi que o amor transforma. O amor das pessoas, o amor pela gente mesmo, né? O amor pelo processo, o amor por Deus. Então, sintam amor, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. E vivam, não deixam de viver. Como a gente já falou aqui, né, Fê? Tem dia para começar e tem dia para terminar. E o sucesso dessa trajetória só depende de uma única pessoa. É a gente que tá passando pela situação. É Tati, isso. eu quero, meu Deus, eu não sei nem como te agradecer, porque eu tenho certeza que essa conversa, ela vai entrar em algumas casas, em algumas famílias, no coração de muitas Ai, mulheres que bom. e vai fortalecer tanto quem está passando quanto as pessoas que estão, né, que acabam passando o processo. Desculpa. Junto, né? Que acabam passando o processo junto. Então, quero imensamente, do fundo do meu coração, agradecer, né, que tu aceitou o convite de primeira, né? Eu fiz o convite, tu disse, nossa, fico muito feliz e com certeza eu vou, só me falar a data. E aqui estamos, né, trocando essa ideia e trazendo a tua experiência que é inspiradora. Te agradeço muito, muito, muito pela oportunidade de poder estar aqui e falar um pouquinho de um momento tão transformador da minha vida e que eu tenho certeza que vai chegar no coraçãozinho de muitas mulheres que estão passando por isso ou que têm medo de passar por isso, que pode ser leve, pode ser com amor. Chegamos ao final de mais um podcast. Se tu não está inscrita, não esquece, se inscreve no canal. O episódio já acabou, mas nós temos um recado muito importante para vocês. Previna-se, faça o autoexame, sempre. É muito importante.